Fidelidade e prosperidade. O termo prosperidade hoje em dia tem sido usado de uma forma muito pejorativa, ainda mais em nosso meio cristão. Muitos o usam de forma ridícula e outros nem mesmo gostam de falar sobre esse tema. Mas é um tema extremamente necessário que foi desviado de seu entendimento real e necessário. Não conseguiremos, claro, esgotar o assunto sobre prosperidade, mas eu gostaria de aguçar seu entendimento e sua curiosidade para que você pudesse dar mais atenção e pudesse estudar com mais afinco sobre esse assunto. Hoje em nossa devocional, vamos falar desse aspecto na vida do personagem José, que temos feito uma série sobre sua história de vida. Espero em Deus que o Senhor te traga revelações profundas sobre esse tema, sobre esse assunto. Afinal de contas, o próprio reino de Deus e sua expansão precisam da prosperidade dos filhos para que possa avançar e muitas vidas serem alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus a todos vocês. Pastor Clodoaldo aqui, em mais uma devocional, personagens bíblicos. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos com uma mensagem sobre um personagem da Bíblia, tá bom? Peço a você que compartilhe essa palavra e se inscreva aí nos nossos canais. Vamos à devocional de hoje, o tema será fidelidade e prosperidade. É o quinto tema sobre a vida de José. Vamos ler o texto bíblico de Gênesis, capítulo 39, versículos 2 a 4. Acompanhem comigo. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor Deus prosperava em suas mãos, logrou José mercê, favor perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. O segredo da prosperidade, irmãos, é a fidelidade. Já quero deixar isso muito claro no início de nossa devocional. E não podemos entender prosperidade apenas como enriquecimento ou volume de dinheiro que venhamos a ter. Prosperidade é ter todas as suas necessidades satisfeitas. Prosperidade é ter a unção de fazer as coisas darem certo, e não por nós mesmos, mas pelas benditas mãos do nosso Deus. E tudo vai depender de nossa fidelidade a Deus e da hombridade da nossa alma. Vejam aqui o caso de José. Ele tinha tudo para ser um camarada revoltado e amargo. Ainda jovem, foi perseguido pelos seus irmãos, incompreendido na sua família, foi jogado em um poço, vendido como escravo e agora no Egito estava na casa de um desconhecido, trabalhando como um servo. Mas a palavra de Deus é bem clara e nos diz que tudo que José fazia, ele prosperava. As coisas davam certo quando José colocava suas mãos, pois o Senhor era com ele. E isso chamou a atenção de seu senhor, que era um tal de Potifar, que ao descobrir essa bênção da prosperidade e a fidelidade de José, colocou-o como mordomo de todas as suas coisas. Isso foi um grande testemunho da parte de José. Por isso eu digo que a prosperidade não tem a ver com o que temos, com a quantidade de dinheiro que possuímos, mas sim tem a ver com a nossa alma, com a nossa postura, com a nossa inteligência emocional e, acima de tudo, com a nossa fidelidade a Deus e o nosso caráter. Se formos fiéis ao Senhor, com certeza a prosperidade nos alcançará e Deus vai nos honrar em tudo que fizermos. Em tudo que colocarmos as nossas mãos, nós lograremos êxito, ainda que nem mesmo sejamos nós os verdadeiros beneficiados. Se estudarmos as condições de José, como escravo naquela época, olha, nem mesmo salário ele tinha, mas ele era próspero. Que coisa, não é verdade? Como pode uma pessoa sem ganhar salário, sem ter dinheiro, sem ter uma casa, sem ter coisas materiais, estar muito longe da sua família, traído pelos seus próprios irmãos, ser identificada como uma pessoa próspera?
Podemos entender que prosperidade, então, não tem nada a ver com o que temos ou com o que está acontecendo de bom ou ruim ao nosso redor, mas tem a ver com a nossa alma e a nossa comunhão com Deus. Então, pergunto a você, como é que está a sua alma? Como está a sua comunhão com Deus? Se estiver em fidelidade, podes crer que você é próspero. E quem é próspero não precisa fazer força para ficar rico ou ter dinheiro ou as coisas terem soluções. Isso vai ser muito natural. Mas por que haveríamos de ficar ricos? E se Jesus disse que dificilmente um rico entraria no reino de Deus, e disse ainda que não é para juntarmos tesouros aqui nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem. A questão desse tipo de riqueza que faz mal é a riqueza por si mesma. Agora, quando a riqueza tem um propósito, Deus a permite e a abençoa. E quais seriam os propósitos de uma riqueza? Abençoar pessoas, abençoar famílias, contribuir para o progresso da nossa cidade e da nossa nação e, acima de tudo, contribuir para o avanço, para o crescimento e expansão do reino de Deus aqui nessa terra. Quem tem esses propósitos não colocam os corações nas riquezas, mas sim em Deus. Participar da ajuda aos carentes, contribuir com o crescimento da Igreja de Cristo, contribuir para a salvação de almas e manutenção daquelas que já foram salvas. Tudo isso precisa de recurso, precisa de dinheiro, e se alguém for próspero, ele vai, com certeza, ajudar em tudo isso, pois seu dinheiro, sua riqueza, sua prosperidade são por causa disso, são para a glória de Deus, tem propósito, tem objetivo. Isso é prosperidade. Amém? Que Deus te faça próspero, que tudo que você colocar as mãos, você seja bem-sucedido, que todos vejam sua prosperidade e sua generosidade para com as pessoas e principalmente para com o reino de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor e que Deus nos faça prósperos, assim como fez com José. Independente da nossa circunstância, da nossa situação, aos olhos humanos pode ser a pior situação possível, mas aos olhos de Deus pode vir uma grande prosperidade. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra hoje a respeito do teu servo José. Realmente temos muito a aprender com essa história desse homem de Deus, meu Pai. Agradeço ao Senhor pela revelação que o Senhor nos traz a respeito de prosperidade, Pai, que tem a ver com a nossa alma, tem a ver com a nossa fidelidade ao Senhor. Não tem nada a ver com riqueza, com dinheiro, meu Pai, com os bens que possuímos ou com a situação que estamos passando, mas tem a ver contigo, com a nossa comunhão com o Senhor. E nessa manhã aprendemos isso. Então, que o meu irmão e a minha irmã possam saber que, em primeiro lugar, Pai, é a fidelidade ao Senhor, é a hombridade da nossa alma contigo, é o nosso caráter, a nossa integridade, o nosso esforço, a nossa vida de trabalho. Isso sim, Pai, vai nos fazer estar bem contigo, e estando bem com o Senhor, nós seremos prósperos, e tudo que colocarmos a mão para fazer, nós seremos bem-sucedidos, assim como foi o caso de José. Em nome de Jesus, faça-nos entender a prosperidade, e quando chegarmos nesse nível de prosperidade, que vai entrar dinheiro, vai entrar riqueza, vai entrar bens materiais, que o nosso coração não esteja em nada disso, mas possamos usar tudo aquilo que tivermos, tudo aquilo que formos, ó Deus, para engrandecer o teu nome, para sermos generosos com as pessoas, contribuirmos para o progresso da nossa nação, para a expansão do reino de Deus, contribuir para a igreja, para as missões de salvar pessoas, para ajudar os carentes e necessitados e sermos fiéis ao teu reino e ao teu governo. Assim nós oramos, dá-nos essa revelação e esse entendimento é a nossa oração em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Oh, meus irmãos, que Deus te faça próspero, glória a Deus, que você possa compartilhar essa palavra com
muitas pessoas que às vezes tem gente que tem dinheiro, mas é muito miserável, não é verdade? Então, passe essa palavra para ele, compartilhe aí, inscreva-se aí nos nossos canais, segue a gente lá no Facebook, no Instagram também, para que você possa ter essas mensagens todos os dias. E não esqueça de compartilhar, tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, Deus abençoe você e a sua família, tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.